A paz seja com vocês. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A você ouvinte que me escuta, tenha um bom dia. Que Deus ele venha te iluminar, te guardar e te proteger neste dia de hoje, dia 4 de outubro de 2025. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando por você nesta manhã. Você que está aqui me ouvindo pela primeira vez, é a sua primeira vez aqui no canal, esse é o primeiro vídeo que você assiste. Seja muito bem-vindo. Aqui, irmãos, nós não pregamos sobre religião. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. Porque, irmãos, não é religião que salva, mas sim a palavra de Deus. Sim, Jesus. Esse é o autor e consumador da nossa fé. Então, irmão, seja muito bem-vindo. Independente da sua religião, essas orações são para todos aqueles que querem ouvir. Então, fica à vontade. Nós já vamos orar aqui daqui a pouco. Mas, primeiramente, eu quero compartilhar com vocês, irmãos, a palavra do Senhor. E falando, irmãos, na palavra do Senhor, já abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostaram-se com os rostos em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-se, não tenham medo. Irmãos, sabe, hoje eu escuto muitas pessoas perguntarem o porquê que não acontece os milagres, os sinais, as maravilhas que no passado aconteciam. Porque, irmãos, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê acontecimentos que hoje em dia a gente não vê, né? A gente vê Moisés tocando na água, nas águas do Mar Vermelho, e o mar, ele se abre. A gente vê Elias orando e desce fogo do céu. A gente vê até mesmo Elias novamente. Ele ora para que o céu não derramasse chuva sobre a terra. E por mais de 3 anos ficou sem chover. Então, irmãos, a gente vê muitos milagres acontecendo. As pragas do Egito. E, irmãos, mais inúmeros milagres que eu ficarei aqui um bom tempo contando. Inúmeros acontecimentos que aconteceram no passado, que hoje em dia a gente não vê. Mas por que, irmãos, que não acontece mais as coisas que aconteciam antigamente? Será que foi porque Deus mudou? Será que Deus ele ficou diferente com o passar dos anos? Não, irmãos, Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo hoje, é o mesmo Deus que foi ontem e é o mesmo Deus que será amanhã. Porque Deus ele não muda. O que muda, irmãos, somos nós, somos os seres humanos. E antigamente, irmãos, tinha pessoas que se aproximaram de Deus. Irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, maior é a chance de você ver milagres acontecer. Maior é a chance de você ver coisas extraordinárias acontecer. Foi o que aconteceu no texto no qual nós acabamos de ler. Jesus, irmãos,
em uma certa feita, ele sobe ao monte. E o texto ele fala, irmãos, que ele não leva os discípulos dele, não todos, não os 12. Ele leva apenas 3. E por que que ele leva apenas 3 discípulos, irmãos? Porque esses 3 discípulos que Jesus levou, que era Pedro, Tiago e João, eram os discípulos mais íntimos de Jesus. Por mais que Jesus, irmãos, ele tinha 12 discípulos, mas tinha 3. Esses 3 que eu mencionei, Pedro, Tiago e João, eles eram mais íntimos de Jesus. E por que esses 3 irmãos eram mais íntimos de Jesus? É porque Jesus gostava mais dele do que dos outros? Não, irmãos. É porque os discípulos, esses 3 discípulos, eles ficavam mais perto de Jesus. Eles que se aproximavam mais de Jesus. Eles que tinham mais fome de Jesus. Eles que tinham mais sede de Jesus. A palavra do Senhor fala: se achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. Ou seja, Deus falando conosco. Então, irmãos, Deus ele não tem o filho preferido. Deus ele não ama mais um do que os outros, não. Somos nós, irmãos, seres humanos, que vamos escolher o quão de Deus nós queremos. Tem pessoas que têm mais fome de Deus do que outras. E automaticamente essas pessoas que têm mais fome vai receber mais de Deus. Por quê? Porque vai buscar mais, vai querer mais. Irmãos, esses 3 discípulos que eram mais íntimos de Deus do que os outros, eles tinham mais intimidade com Deus. Por quê? Porque eles tinham mais fome. Eles se aproximavam mais de Deus do que dos outros. Porque, irmãos, foi como eu disse, Deus ele não tem filho preferido. Deus ele não ama mais um do que os outros, não. Somos nós seres humanos. Nós seres humanos, tem ser humano que ama mais Deus do que outros. Tem pessoas que amam mais a Deus do que outras. Então, irmãos, quanto mais você ama a Deus, mais Deus ele se revela a você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus ele se aproxima de você. É recíproco, irmãos. Não é algo, Deus ele tem o seu escolhido. Não. Somos nós, irmãos, que decidimos o quanto de Deus nós vamos ter. Vocês estão entendendo, irmãos? E qual que é a consequência de nós nos aproximar de Deus? Irmãos, a gente vê, né, no texto no qual nós acabamos de ler, a consequência desses 3 discípulos. Os 3 discípulos que tinham mais fome de Deus. Olha só a consequência. Esses 3 discípulos que se aproximaram mais de Jesus, o que aconteceu com eles? Jesus chamou eles em particular, levou eles para o monte. E lá, irmãos, eles viram Jesus transfigurado. Lá, irmãos, eles viram Jesus no seu esplendor. E não somente Jesus, eles também viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Olha só, irmãos, o que eles viram. Mas por que eles viram isso? Porque eles eram mais íntimos de Jesus. Eles se aproximaram mais de Jesus do que os outros discípulos. Os outros discípulos não viram. Foi somente Pedro, Tiago e João, os mais íntimos de Jesus, que viram Jesus transfigurado. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã? Eu quero dizer, irmãos, que nós também podemos viver. Nós podemos viver e ver os mesmos acontecimentos da Bíblia. Até mesmo acontecimentos maiores nós podemos viver, vivenciar. Nós podemos ver, nós podemos fazer também. Porque o Senhor Jesus ele vai dizer, antes dele retornar ao Pai, Jesus, quando ele estava aqui, ele foi, morto e depois de ressuscitado. Antes dele subir ao Pai, ele falou: olha, vocês vão viver coisas maiores e melhores daquela que eu fiz. Irmãos, quantos milagres Jesus operou aqui nessa terra. Mas Jesus, irmãos, ele nos deu a promessa que nós iríamos viver milagres maiores e melhores ainda do que aquele que ele fez. Irmãos, mas para isso nós temos que nos achegar a Deus. Para isso acontecer, nós temos que nos aproximar de Deus. Para nós viver os mesmos milagres da Bíblia, nós temos que nos aproximar de Deus. E quanto mais íntimo nós somos de Deus, maior é a chance de nós viver esses milagres extraordinários.
Irmãos, o que eu quero dizer aqui para nós, aqui nessa manhã, é que todos podem se aproximar de Deus. Todos podem viver, irmãos, milagres extraordinários. Basta você querer. Basta você se aproximar de Deus. Amém, irmãos? Eu vou orar aqui neste momento. E nós vamos orar, irmãos. Nós vamos pedir a Deus, nós vamos clamar a Deus. Para que Deus, Ele venha se revelar a nós. Para que Deus, Ele venha nos dar mais fome, mais sede. Para que Deus, Ele venha nos ajudar a nós, nos aproximar dEle. Irmãos, se aproxima de Deus, porque Deus, Ele quer te revelar coisas grandes, maravilhosas. Deus, Ele quer fazer você viver milagres extraordinários. Mas para isso acontecer, você precisa se aproximar dEle. Então nós vamos orar. Ore comigo nessa manhã. Ore com fé e com fervor. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, eu juntamente com este ouvinte, ó Deus, nós adentramos em oração. Nós adentramos na Tua presença em oração. E Deus, nós entendemos que dá para nós, ó Pai, sim, nos tempos atuais, viver os mesmos milagres, ou até mesmo milagres maiores do que aconteceram, ó Deus, no passado, do que aconteceram, ó Deus, há mais de 2000 anos atrás. Nós podemos, ó Deus, viver as mesmas experiências, as experiências maiores. Mas nós sabemos, ó Deus, que para nós vivermos essas experiências, que para nós, ó Deus, vivermos esses milagres, nós temos que nos aproximar do Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor se transfigurou ali no monte, somente para 3 dos seus discípulos, esses 3 discípulos, ó Deus, que eram mais íntimos do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que eles não eram íntimos do Senhor, porque o Senhor amava ele mais do que os outros, não. É porque, ó Deus, eles queriam conhecer mais o Senhor do que os outros. Eles se aproximaram mais do Senhor do que os outros. E é isso, ó Deus, que nós queremos também. Nós estamos aqui, ó Deus, nessa manhã orando, pedindo, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar a nos aproximar do Senhor. Eu peço ao Senhor, aqui neste momento, ó Pai, para que o Senhor venha nos dar mais fome, nos dar mais sede pela Tua presença. Nos ajude a nos aproximar mais do Senhor. Porque na Tua palavra está escrito, o Senhor mesmo vai falar: se achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. Então, ó Deus, nós sabemos, nós entendemos que somos nós que devemos nos aproximar do Senhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor nos revela a nós. Assim como o Senhor se revelou, ó Deus, a Pedro, Tiago e João naquele monte, se revela a nós, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a ser mais íntimo do Senhor, porque nós também queremos viver os mesmos milagres. Não somente os mesmos, ó Deus, mas milagres maiores, milagres melhores do que estão escritos na palavra do Senhor. Porque sim, ó Deus, o Senhor mesmo que disse que nós iríamos viver milagres maiores e melhores do que aquele que o Senhor fez. Então, Deus, nós sabemos, pela palavra do Senhor, que isso é disponível, que isso está disponível a nós. Então, Deus, eu te peço que o Senhor venha nos ajudar a viver. Nos ajude, ó Deus, a nos aproximar do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser íntimos do Senhor. Assim, ó Deus, como muitos homens da Bíblia foram, Elias, Moisés, os seus discípulos, ó Deus, tantas pessoas no decorrer da Bíblia, que, ó Deus, se aproximaram do Senhor, e o Senhor se aproximou a elas. Ó Deus, é isso que eu te peço nesse momento. É isso que nós te pedimos, Senhor, neste momento. Que o Senhor venha nos ajudar a nos aproximar do Senhor. Essa é a nossa vontade. Esse é o nosso desejo, ó Deus. É isso que nós oramos nesse momento. E desde já, ó Pai, te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Irmãos, não se esqueça. Eu peço um favor a vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Irmãos, não se esqueça. Se achega a Deus e Deus se achegará a você. É você, irmãos, que vai decidir o quanto de Deus você vai ter. Amém? Eu estarei de volta amanhã, às 7 da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.